Olá, queridos alunos, mais um encontro nosso. Eu sou a professora Érica, estarei com vocês falando sobre as lesões reversíveis e irreversíveis. E nós já falamos tanto, né, sobre lesões, sobre adaptações celulares e agora mais um pouquinho sobre, né, como que acontece essa resposta e podendo ser até mesmo, né, com alta complexidade e gravidade. Então vamos lá, né? Lesões reversíveis e irreversíveis, que vai somar todos esses conhecimentos nossos até agora, até o momento. Então, quando eu falo em lesão, falo em adaptações celulares, que nós estávamos falando a todos esses nossos encontros anteriores, né? Então, nós temos essas alterações. E as respostas celulares, né? Vêm, né? De um estímulo, como a gente falou tanto anteriormente, né? Esses estímulos, a hipóxia, físico, químico, imunológico, nutricional, genético, químico, né? E é muito importante que a gente entenda, né, sobre essas lesões, né? Essas lesões que podem ser tão graves ou até mesmo reversíveis, né? Então, uma lesão reversível, anota aí, né? Anota aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações, né? O que é uma lesão celular reversível? Ocorre quando a célula agredida pelo estímulo nocivo sofre alterações funcionais e morfológicas, porém mantém-se viva, recuperando-se quando o estímulo nocivo é retirado ou cessado, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, na exposição da radiação ultravioleta, né? De uma maneira, é, quando ela não é, né, super estimulada, a radiação ultravioleta, sim, a célula consegue se recuperar. Quando ela não consegue se recuperar? Quando o estímulo é muito intenso. Então, anota aí. A lesão celular irreversível é quando a célula se torna incapaz de se recuperar depois de cessar da agressão, caminhando para a morte celular. E é isso que nós vamos falar hoje sobre morte celular. Bom, principais reações do corpo quando nós temos lesões reversíveis. Então, podemos, por exemplo, ter um inchaço, o paciente pode apresentar uma esteatose, né? Então, o que é um inchaço, o edema, né? O edema ocorre principalmente em infecções, né? Consumo excessivo de sal, um processo inflamatório, intoxicações, também a hipóxia, doenças renais, doenças do coração, problemas do sistema linfático, né? Então, nós temos toda essas alterações estão ligadas diretamente, né, ao edema, né? Então, o paciente pode ter aquele inchaço que até mesmo, né, no teste, né, um teste que é realizado, pode ser para classificar o edema. Então, o edema pode ser tanto de 2 milímetros a 8 milímetros, né? Apresentando graus, né, cruzes, né, de complexidade, magnitude que pode levar à gravidade do paciente. Então, é feito com toque mesmo, né? Isso é muito feito pela equipe clínica. Então, tem todo uma orientação, dependendo da extensão do edema, né, frente ao quadro clínico do paciente. Outro importante, né, que a gente fala de edema, o edema, a gente pensa num edema que a gente aperta, né, um inchaço externo, mas o edema pode ocorrer internamente, né? Por exemplo, o edema agudo do pulmão, né? Então, pode acontecer as alterações, que nada mais é, né, que o órgão está com peso e volume aumentado, né, devido a alguma patologia relacionada diretamente com os pulmões, pulmonar, né. O edema também apresenta características microscópicas, obviamente, se temos alteração celular, quando é realizada uma lâmina patológica, né, consegue-se observar esse aumento no tamanho celular, esse desarranjo, né, a formação de pequenos vacúolos, como a gente pode observar na ilustração, e a posição normal do núcleo, né? Então, lembrando que a célula é composta por basicamente membrana, citoplasma e núcleo, e quando há divisão celular, aquela composição
toda é remanejada para a célula filha, né? Da célula mãe para a célula filha. Então, nós temos essa desestruturação. Mas o que é muito observado, né? No caso do edema, quando nós temos uma visualização no microscópio, né? Por uma lâmina, é o aumento do tamanho celular, né? Então, nós temos toda essa tumefação. E esteatose? O que é esteatose, né? Anota aí, turma. Esteatose pode ocorrer, né? Por hipóxia, perdão, agressão ou toxina ou alterações metabólicas, né? Então, a esteatose, né? Está direcionada ao excesso de gorduras no fígado, que pode ser internas ou externas, né? Então, vamos visualização macroscópica ou microscópio. Trouxe aqui para vocês, né, uma lâmina mostrando todos esses pontinhos mais claros, né, são as moléculas de gordura que está entremeada entre as células do fígado, as células hepáticas. Tá? Então, formando esses pequenos vacúolos, né, e, consequentemente, a alteração celular, a alteração tecidual e do órgão, né, tendo comprometimento do órgão aqui nós estamos falando do fígado, certo? Bom, quando eu falo dessas alterações que eu acabei de falar, nós estamos falando de alterações reversíveis. Então, os principais exemplos que nós temos, o edema, que é o inchaço, né, e a esteatose, que é a gordura no fígado. São dois exemplos clássicos. Mas quando eu penso de lesão irreversível, vem imediatamente na minha cabeça, né, o conceito de apoptose. Anota mais essa aí, turma. Apoptose vem do apo, né, do grego, né, pitoses, que é nomeado de queda das folhas. Bonito, né? Foi classificado em 1972, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? Publicado na Nature. Esse fenômeno que que quando a célula se vê muito prejudicada, ela não consegue mais reverter as lesões, ocorre o processo que chamamos de apoptose. Então, a apoptose, gente, pode ser uma apoptose fisiológica, ou seja, a célula ela precisa morrer, ela se mata, é um suicídio, né, celular, onde a célula ela se mata, mas porque é uma questão natural, como uma troca celular, uma troca de pele, né, uma, por exemplo, as nossas células do sangue, turma, ela acontece muito é, é, acontece essas trocas, né? As células sanguíneas, elas apresentam tempos de vida, tempos médios de vida, né? E pode ser patológica, que vem dessas consequências dessas lesões que eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós temos essas condições onde a célula precisa morrer. Por exemplo, também, alguns exemplos de apoptose fisiológica. Por exemplo, na embriogênese, quando indivíduos apresentam a sindactilia, que, por exemplo, pode acontecer essas apoptoses por mutações genéticas e o indivíduo ter os dois dedos, ou das mãos, ou dos pés, grudados, né? Mas pode acontecer também, né, quando a célula precisa se instalar, por exemplo, no lúpus eritematoso, é uma doença que acontece esse tipo de apoptose constantemente. É uma doença autoimune e que o indivíduo acaba tendo diversas apoptoses celulares, apresentando características até mesmo no seu corpo de maneira externa, né? Como é o caso do lúpus. Então, a gente tem esses exemplos, né, que está relacionado diretamente à apoptose fisiológica. Até mesmo, gente, no restabelecimento, quando nós temos um processo infeccioso muito intenso, o corpo precisa se restabelecer, né? O corpo precisa se organizar, levar a homeostasia, né? Se organizar.
Então, para manter o metabolismo basal tudo ok, há uma série de apoptose que acontece tanto da resposta imunológica ou até mesmo das células que estão comprometidas, para que aquilo limpe, para que aquilo resolva, né, de uma maneira e o organismo esteja completo, né, esteja bem, completo, na sua totalidade, tá? Bom, quando eu penso em uma apoptose patológica, né? Então, quando a apoptose patológica pode ocorrer de nível molecular, né? Então, lá no núcleo, né? Na célula, no núcleo, alterações das moléculas de DNA, por exemplo, né? Pode ocorrer também em infecções tão graves, por exemplo, umas infecções virais que acometem. Lembra que eu falei para vocês uma outra oportunidade que os vírus são parasitas obrigatórios, intercelulares obrigatórios? Então, quando infecta uma célula, aquela célula, para ela de uma maneira ser tratada, é difícil o vírus ser eliminado e a célula manter-se viva. Então, sofre uma apoptose patológica para que a célula seja eliminada e, consequentemente, o vírus que está infectando ela. Então, tem esse processo da apoptose que ela pode ser tanto a apoptose fisiológica quanto a patológica são muito importantes para o corpo para manter, né, o corpo cada vez mais, né, adaptado. E como acontece o mecanismo de apoptose, né? O que é importante a gente entender? Que existem os mecanismos intrínsecos e extrínsecos, mas o que é importante? Quando ocorre esse processo de apoptose, essa sinalização interna, a célula ela reconhece, eu preciso me matar, né? Entre aspas, viu, galera? Então, assim, eu preciso ser eliminada, porque eu estou causando muitos problemas. Então, as enzimas caspases que estão dentro da célula começa a agir para que aquela célula seja destruída. Então, anota aí também que as caspases são as enzimas responsáveis pelo processo de apoptose, tá joia? Então, existe todo um reconhecimento celular, né, de alta complexidade, que vai ficar para uma outra oportunidade para a gente entender melhor sobre isso, numa outra disciplina. Agora, na patologia, o que é importante? Que vocês tenham esse conceito de lesões, quais são os estímulos, dos estímulos das adaptações celulares e das adaptações celulares pode levar a lesões reversíveis ou irreversíveis, certo, turma? Espero que vocês estejam entendendo. E falando em lesões irreversíveis, não podia deixar de falar para vocês sobre necrose. As necroses são classificadas em alguns tipos, né? Então, necrose de coagulação, liquefativa, gangrenosa, caseosa, gordulosa e fibrinosa. Então, nem sempre são da mesma maneira e apresentam as mesmas características clínicas, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses tipos de necrose. Todas elas são irreversíveis, né? Então, existem tratamentos? Sim, mas o quanto antes, né? O quanto antes precisa reverter isso. Então, a primeira apresento para vocês a de coagulação. A necrose de coagulação, né, apresenta uma área pálida, né, uma textura firme, né, e bem delimitada, como nós temos aqui na nossa ilustração aqui, visualizando aqui à nossa esquerda. Temos também a necrose liquefativa, né? A necrose liquefativa, ela já tem uma massa viscosa, né? Então, temos aqui, por exemplo, né, a morte por hipóxia dentro do sistema nervoso. Então, esse tipo de necrose liquefativa está muito relacionada à ausência de oxigênio, que nós já falamos em outra oportunidade, né? As infecções bacterianas e fúngicas também levam a essa necrose liquefativa, né? Está relacionada à meningite. Então, são consequências, né? A necrose são consequências de lesões que sofreu, né? Bom, continuando aqui, temos a caseosa, necrose caseosa, né? Que ela
Vocês estão vendo que está ficando cada vez mais complexo, mais comprometendo, né, o indivíduo. Aqui, por exemplo, um pulmão, né, uma necrópsia de um pulmão, mostrando toda a necrose, né, da inflamatória com bordas líquidas, né, a formação do granulomo, que é essa resposta inflamatória intensa nos pulmões, que ocorre principalmente na tuberculose, que é uma infecção bacteriana. A necrose gordurosa, né? Então, por exemplo, aqui uma ilustração de células pancreáticas, né? Uma pancreatite aguda, mostrando, né? Que a superprodução, né? De enzimas, né? Por causa desse excesso de adipócitos, né? Então, a gente tem toda aquela... as alterações devido ao excesso de gordura, levando uma necrose gordurosa, né? Devido a essa gordura. A fibrinoide, né, que ocorre principalmente em grandes reações inflamatórias, intensas, né, a palavra correta, né, que ocorre principalmente nas paredes das artérias, levando uma obstrução, né, e podendo ter até mesmo depósitos, né, de antígenos e anticorpos à fibrina. Então, essa obstrução, com certeza, né, vai gerar a obstrução, né, vai gerar comprometimentos, né, na circulação sanguínea, podendo levar até quadros graves, né, como AVC. Então, essas necroses, né, são de alta complexidade e a gangrenosa, que é aquela que eu acredito que a gente tenha uma imagem, né, né, de muitos estudos, que é a gangrenosa, que é aquela, né, que gangrena, que rompe, que ocorre a falta de suprimento sanguíneo, né, principalmente ocorre nos membros inferiores, nas pernas, e leva uma calcificação distrófica, né, então a gente tem um comprometimento, né, das vias do cálcio, né, que nós já falamos dessa calcificação na nossa outra aula de alterações celulares, e então assim, a gangrenosa também, né, nos traz consequências, podendo até gerar a amputação, né? Então, o que tem a ver, né? Nós já falamos em outros encontros, mas só para a gente deixar mais ressaltado aqui a relação da trombose e necrose, que tem tudo a ver, né? Uma trombose venosa profunda, né? Pode levar a uma trombose, né? Podendo levar até um tromboembolismo pulmonar. Lembrando que essa trombose, gente, essa necrose, a necrose fica basicamente localizada, mas pode sim se divulgar. Então, nós sabemos que a formação de um trombo pode se descolar, ir para outra região, causar, né, um comprometimento em outro órgão, até mesmo uma falência múltipla dos órgãos, né? Então, guardem isso, pessoal, tem tudo a ver, né? Então, quando a gente falou nos nossos primeiros encontros, né? Falamos da hipóxia, falamos da trombose, falamos da consequência de uma necrose. Então, percebem que está tudo interligado, né? Então, uma lesão celular pode trazer muitas sequelas, né, no indivíduo. Então, esse encontro nosso, né, eu quero que vocês percebam a importância, né, e quais as consequências de uma lesão. Lesão essa que pode ser irreversível ou reversível, né? Então, isso é importante a gente destacar, né, que nós precisamos entender o sistema como um todo. E para isso, né, montem um mapa mental, um mapa conceitual de tudo que nós estamos falando, que você vai ver que tem tudo a ver, né? Que isso faz muito sentido para nós, né? Quando eu penso numa lesão, eu penso na consequência dela, consigo classificar, né? E se você tiver alguma dúvida, fale comigo pelo correio ou pelo e-mail, né? Meu e-mail é ericadias@claretiano.edu.br. É sempre um prazer estar com vocês. Tamo junto sempre. Bons estudos e até logo.